Boa tarde, eu sou o Diogo Mendes, sou consultor na Cauda Consultoria e hoje eu venho, em nome dos meus colegas também, apresentar o trabalho que fizemos sobre a avaliação comparativa de modelos de análise fenomenológica da qualidade do serviço de distribuição. Esse trabalho foi realizado no âmbito do P&D de Análise Fenomenológica da Qualidade do Serviço, no qual o principal objetivo era desenvolver aprimoramentos para a metodologia de definição dos limites dos indicadores de qualidade. Essa metodologia de definição dos limites pode ser resumidamente dividida em 3 grandes etapas. A primeira diz respeito à seleção dos atributos dos conjuntos, onde a ANEEL utiliza um modelo de regressão para selecionar os atributos que possuem maior poder de explicação dos indicadores coletivos de qualidade. A segunda etapa é o agrupamento estatístico, onde é realizada a clusterização e definida a semelhança entre os conjuntos. Na terceira etapa, são a definição das métricas para definir as metas ou os limites que devem ser observados pelas distribuidoras. Esse trabalho e o P&D focou principalmente nessa primeira parte de seleção dos atributos e ao longo do trabalho iremos responder as seguintes perguntas. Pode-se utilizar a BTGD para explicar o comportamento da qualidade? E em que medida é a qualidade do serviço dependente de fenômenos exógenos? Falando um pouco do modelo de análise fenomenológica utilizada pela ANEEL, na nota técnica 102 de 2014, a ANEEL avaliou 133 atributos que se relacionavam com as seguintes características dos conjuntos de 42 empresas. Área de atuação, vegetação, precipitação pluviométrica, densidade de descargas atmosféricas, arruamento e rodovias. O modelo que a ANEEL utilizou foi um modelo de regressão linear múltipla, utilizando-se um procedimento denominado stepwise, que permite calcular e comparar diferentes modelos de regressão múltipla. Esse procedimento consiste na construção interativa de uma sequência de modelos de regressão que adiciona ou remove variáveis de acordo com seu poder de explicação. No procedimento utilizado pela ANEEL, a cada etapa adicionou-se ao modelo variáveis de entrada que possuíssem maior poder de explicação, R2 parcial, em relação às variáveis de saída, DEC e FEC. Na ocasião, a ANEEL utilizou o DEC e FEC médio dos últimos anos, 2016, 17 e 18, como variável de saída. Além disso, a cada etapa utilizou-se um teste F com 5% de significância para testar a nulidade dos coeficientes e, por fim, aplicou-se a análise do fator de inflação de variância VIF a fim de reduzir a multicolinearidade entre as variáveis. Ao lado direito, podemos ver uma tabela que possui os resultados que a ANEEL chegou tanto para o DEC quanto para o FEC. São eles para o DEC: percentual de UC em áreas urbanas, percentual de vegetação de médio porte, percentual de redes MT trifásicas, precipitação pluviométrica média anual, consumo médio residencial e número de unidades consumidoras da classe industrial. Para o FEC, as variáveis são as mesmas selecionadas para o DEC, diferindo-se apenas na variável marcada em azul, que para o DEC foi a quantidade de unidades consumidoras da classe industrial e para o FEC foi a quantidade de unidades consumidoras da classe comercial. Além do modelo utilizado pela ANEEL, regressão stepwise, nesse trabalho nós avaliamos 2 outros modelos de análise fenomenológica. A regressão linear múltipla, LASSO, que é um caso particular do modelo de regressão múltipla e se difere apenas no cálculo dos coeficientes de regressão. Ela se diferencia pela inserção desse parâmetro lambda, que realiza uma normalização dos betas que são calculados pelo método dos mínimos quadrados. A função desse lambda é eliminar automaticamente a multicolinearidade entre as variáveis, zerando os betas que são correlacionados, e aumentando a precisão do modelo e diminuindo o overfitting, ou sobreajuste dos dados. Outro modelo avaliado foi a regressão por árvore de decisão com Bush. Esse modelo foi escolhido pois corresponde a uma técnica de aprendizado de máquina que pode gerar modelos de previsão com maior acurácia quando comparados aos modelos de regressão linear convencionais. Ele é diferente da regressão linear
consegue capturar as relações não lineares das variáveis. De forma geral, o processo de construção dessa árvore, ou dessa árvore de decisão, apresenta duas etapas. Na primeira, divide-se o espaço do preditor, ou das variáveis de entrada, em J regiões distintas e sem sobreposição. Para cada amostra de treinamento que cai na região que foi dividida, calcula-se como previsão dessa variável a média dos valores reais dessa variável na região. O objetivo do modelo é encontrar as regiões que minimizam os erros quadráticos. A abordagem Bushing, que foi utilizada também, é um método que consiste na criação de diversos subconjuntos do conjunto de amostras de treinamento original. Em seguida, cria-se uma árvore de decisão separada para cada subconjunto e, por fim, combina-se todas as árvores para criar um único modelo que seja mais geral, que possa resolver, que não fique preso aos dados de treinamento. A base de estudo utilizada nesse trabalho foi levantada no P&D e foram utilizadas fontes públicas para construir. Ela diz respeito a 2.013 conjuntos de 37 distribuidoras que estão aqui no lado direito e possui informações da rede da BDGD, climáticas do IMET, de infraestrutura, de socioeconômicas, financeiras e totalizam 190 variáveis a base de estudo. Assim como a ANEEL fez no seu estudo, nós observamos a evolução do R2 à medida que o modelo adicionava variáveis. Observou-se que a partir de 10 variáveis, o aumento desse R2 é bem menor do que no início, quando para menos de 10 variáveis. Portanto, definiu-se a quantidade ideal de variáveis como 10. Falando um pouco dos resultados das análises comparativas, para o R2, observamos que o FEC, e com o FEC como variável de saída, observamos que o modelo de regressão de árvore de decisão com Bush apresentou resultados superiores, assim como para o DEC, apresentando um resultado de 0,731. Já quando olhamos a outra métrica de comparação, o erro médio absoluto, nós observamos que, para o FEC, a regressão stepwise e a regressão de árvore de decisão apresentaram valores iguais, 1,8, e para o DEC, o melhor valor foi para a regressão stepwise, 3,7. Ainda falando dos resultados das análises comparativas, aqui podemos observar um diagrama de Venn que apresenta quais variáveis foram selecionadas para cada modelo. Para o FEC, observamos que 3 variáveis apareceram para o stepwise e para o LAS, sendo elas dias, precipitação, o CBT comercial e religadores, e 2 variáveis apareceram para o LAS e para o Bush, sendo elas precipitação e renda per capita. Já para o DEC, apenas uma variável apareceu em comum para os 2 modelos, o CBT comercial, que apareceu para o stepwise e para o LAS. Olhando um pouco a dimensão das variáveis que foram selecionadas, podemos observar que as variáveis extraídas da BDGD são predominantes em todos os modelos, em amarelo. Ao lado direito, no gráfico de pizza, podemos observar isso. Ambos os modelos, Lasso e Bush, capturaram a dimensão socioeconômica, em azul claro aqui para o FEC. E as variáveis de infraestrutura apareceram apenas no modelo de regressão Lasso, em laranja aqui. Como conclusão do trabalho, ficou evidenciado que as informações mais detalhadas da BDGD de rede e mercado aparecem de forma relevante nos modelos explicativos, que o acréscimo da dimensão socioeconômica como atributo da definição dos limites de qualidade, considerando a variável renda per capita, poderia funcionar como proxy da disposição a pagar pela qualidade, que as análises técnicas apresentadas nesses trabalhos são reprodutíveis e foram realizadas utilizando ferramentas computacionais open source,
o que permite ao regulador implementá-las e utilizá-las de forma satisfatória para o manejo de grande volume de dados, para o estabelecimento dos limites de DEC/FEC, e que o modelo de árvore de decisão pode selecionar variáveis com maior poder de explicação R2 do DEC e FEC do que o modelo utilizado pela ANEEL, Stepwise. Além disso, esse modelo pode capturar a relação não linear entre os atributos e os indicadores de qualidade. Queria agradecer a todos. Deixo o meu e-mail para caso haja alguma dúvida. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado novamente. Bom dia a todos. Sou Fernando Zacchini, gerente de projetos da Cauda em Consultoria, e vim apresentar, em nome dos meus colegas também, o trabalho que realizamos sobre a avaliação da utilização de quadrículas como unidade de análise para comparação de desempenho dos indicadores DEC/FEC. Esse trabalho ele foi feito no âmbito do P&D de análise fenomenológica da qualidade do serviço, que esteve focado basicamente em trabalhar sobre aprimoramentos da metodologia de definição dos limites dos indicadores coletivos de continuidade. Basicamente, essa metodologia ela pode ser descrita de forma muito resumida em 3 grandes macroetapas que estão aqui descritas, né? Uma primeira que é a definição dos conjuntos e os atributos que são descritores do desempenho dos indicadores de qualidade. Uma segunda etapa que é o agrupamento estatístico ou a técnica de clusterização para definir a semelhança entre os conjuntos para se fazer a comparação do desempenho dos indicadores. E uma terceira que são as métricas para a definição das metas, os limites que devem ser observados pelas distribuidoras para cada um dos seus conjuntos de unidades consumidoras. O P&D ele esteve focado basicamente nessa primeira etapa, que é a definição dos conjuntos e seus atributos, e esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês, ele se refere a responder essa pergunta. Pode-se encontrar uma melhor unidade de análise que a atual? Entende-se por unidade de análise atual os conjuntos de unidades consumidoras. Com relação ao histórico dos critérios de formação dos conjuntos de unidades consumidoras, tudo foi definido, começou a ser definido no ano 2000, na Resolução 024. E lá dizia que o único critério para a formação dos conjuntos era a contiguidade das áreas, né? Essa alta liberdade na formação dos conjuntos ocasionou uma elevada dissimilaridade entre os mesmos, fruto das distintas lógicas de formação adotadas pelas distribuidoras. Dado isso, esse problema, em 2009, na primeira revisão do módulo 8 do PRODIST, a ANEEL buscou aprimorar esse critério de formação dos conjuntos de unidades consumidoras, propondo que os mesmos fossem formados basicamente pela região de atendimento de uma subestação de alta para média tensão. Apesar do aprimoramento proposto pela ANEEL e de algumas avaliações que a gente identificou em estudos correlatos ao nosso trabalho, a gente observou que não haviam maiores análises que, para a metodologia de definição dos limites dos indicadores coletivos de continuidade, a unidade mais adequada fosse os conjuntos de unidades consumidoras formadas pelo critério geoelétrico. Nesse sentido, isso nos motivou a avaliar as quadrículas para fazer essa avaliação da qualidade do serviço coletivo. Aqui eu trago um exemplo de quadrículas para a área de concessão da distribuidora Energisa Nova Friburgo, classificada pelo FEC, né, onde as quadrículas em vermelho o FEC é maior e as quadrículas em azul o FEC é menor. Quais foram os fatores que elegeram a quadrícula como uma possível unidade de análise da qualidade do serviço em nossa visão, né? Ele é um critério homogêneo que pode ser aplicado a qualquer área de concessão, desde que definido, ela vai ser aplicada da mesma forma em qualquer uma das áreas de concessão do Brasil. Hoje, por meio dos dados georreferenciados, principalmente a base de dados georreferenciada de distribuição, a BDGD, é possível fazer uma caracterização pormenorizada das características de rede e mercado de cada quadrícula e também outras variáveis de interesse para o desempenho dos indicadores da qualidade do serviço, como, por exemplo, as variáveis climáticas, elas podem ser obtidas por meio de técnicas de extrapolação espacial. Com relação à quadrícula, a grande questão que surge é qual o tamanho que ela deve ter, de forma que ela seja representativa para fazer a análise do desempenho dos indicadores coletivos de continuidade.
Nesse sentido, para responder essa pergunta, definir o tamanho dessa quadrícula, a gente utilizou uma abordagem fazendo a análise da função de densidade de probabilidades. Né? Na primeira etapa foi definir essa função, determinar essa função de densidade de probabilidade, e a gente buscou que a quadrícula, o tamanho da quadrícula a ser selecionado fosse o que a sua função de densidade de probabilidade se aproximasse o máximo possível da distribuição dos indicadores individuais dos consumidores, que é essa curva em preto que a gente apresenta aqui no gráfico. Isso porque hoje na regulamentação a gente sabe que os limites dos indicadores coletivos estão correlacionados com os limites dos indicadores individuais, ou seja, você define o limite do indicador coletivo, você tem lá definido também quais são os limites dos indicadores individuais. Para que tornasse essa relação um pouco mais assertiva, nós procuramos definir o tamanho de quadrícula, que a sua função de densidade de probabilidade de ocorrência daquelas interrupções se aproximasse o máximo possível do individual. E fizemos isso para vários tamanhos de quadrícula, desde 250 metros até 6.000 metros. E essa estimativa, né, da função de densidade de probabilidade foi feita pela densidade de kernel. Feito isso, a gente precisava encontrar, ter parâmetro para definir qual se aproximava mais da distribuição original. Então, nós utilizamos duas métricas de distância para fazer essa identificação. Calculamos a divergência de Kullback-Lever e a distância de Weisstein. Em ambos aqui, olhando no gráfico dos resultados, né, para os diversos tamanhos de quadrícula que nós testamos, nós observamos que as menores distâncias foram obtidas para a divergência KL, as quadrículas de 500 e 1.000 metros, e para a distância de Weisstein, 2.000 metros. Além disso, outro aspecto importante a ser considerado na definição do tamanho da quadrícula é a quantidade de elementos de rede que está considerado dentro da quadrícula. No Brasil, nós temos muitas distribuidoras que têm características rurais, né, grandes extensões de redes em áreas rurais, por exemplo, e que, na realidade, você pode ter, por exemplo, muitos elementos de rede de média tensão, no qual você não vai ter consumidor associado dentro de uma quadrícula. E, consequentemente, se você não tem consumidor, você não vai ter associado também um indicador de que fique para poder calcular o DEC-FEC daquela quadrícula na base de dados que temos disponível hoje. Então, o que nós fizemos foi avaliar para aquelas três tamanhos de quadrícula qual é o percentual de rede que nós estaríamos desconsiderando. E, obviamente, como esperado, a quadrícula de 2.000 metros foi a que você tem a maior quantidade de elementos de rede sendo considerados de forma razoável, né? Então, nós selecionamos então a quadrícula de 2.000 metros para fazer as análises do nosso estudo. Feita essa definição do tamanho da quadrícula, nós tivemos aí que fazer todo um processo que está descrito aqui do lado esquerdo no nosso slide, para encontrar quais seriam as variáveis que melhor explicassem o desempenho dos indicadores coletivos de continuidade das quadrículas. E fizemos uma comparação do seu poder de explicação quando comparado por conjunto. E aqui a gente tem o resultado dos valores do parâmetro R2, né, por cada um dos indicadores e unidades de análise que nós obtivemos. Nós podemos ver que, tanto para o FEC quanto para o DEC, o poder de descrição do desempenho dos indicadores por conjunto, ele é maior do que por quadrícula, certo? Outra informação de interesse que nós temos é avaliar a qualidade da clusterização por quadrículas. Para fazer essa avaliação, nós avaliamos qual seria a distância euclidiana média obtida no processo de clusterização, né, dos elementos, tanto por conjunto quanto por quadrícula. Aqui nós tomamos alguns cuidados, como termos a mesma quantidade de variáveis, tanto selecionadas, tanto por causa do conjunto quanto por causa da quadrícula, e também que todas as variáveis estivessem normalizadas. E o que nós podemos observar nesse resultado, nesse primeiro resultado, é que a distância obtida, média, euclidiana média obtida por quadrícula, ela é muito inferior quando é comparada pelo conjunto, ou seja, o nível de similaridade que a gente obtém pelas quadrículas, ele é muito superior ao caso dos conjuntos, os elementos são mais semelhantes, têm uma distância bem menor.
né? Olhando com mais cuidado esse resultado, traçando um histograma do percentual de quadrículas pertencente a uma mesma empresa, nós podemos observar aqui que no eixo X a gente tem o percentual, né, dessas quadrículas que são de uma mesma empresa. A gente vê que a maioria dos casos, para a maioria das quadrículas, praticamente 100% dos elementos comparáveis são da mesma empresa. Em um universo de 442 mil elementos, em 95% das quadrículas, 100% dos comparáveis são da mesma distribuidora. Isso para o regulador não é um resultado desejado, né? Uma vez que os limites estariam muito condicionados ao desempenho da própria distribuidora. Para resolver essa questão, nós avaliamos duas alternativas. Uma primeira foi fazer um ajuste da metodologia de comparação de desempenho, no qual nós flexibilizamos o parâmetro de quantidade máxima de elementos comparáveis, né? Hoje, atualmente, se utiliza 100 elementos comparáveis como máximo, nós flexibilizamos até 500 e vimos como mudava esse percentual de comparáveis da mesma distribuidora. E nós observamos que para um valor 5 vezes maior do que adotado na metodologia atual, ainda se observa que 88% das quadrículas apresentam 100% dos comparáveis pertencentes à própria distribuidora. Ou seja, não é um bom parâmetro, um bom ajuste ainda que a gente conseguiu obter por essa alternativa. E uma segunda alternativa foi ajustar, definir que no máximo 10% das quadrículas comparáveis seriam da própria empresa. Por que 10%? O alvo, os limites são estabelecidos, na maioria dos casos, como sendo aquele elemento que está posicionado no segundo decil do agrupamento de comparáveis, né? Então, se a gente pegar 10%, a gente está garantindo que vai haver, na formação daquele limite, elementos que são de outra distribuidora. E aí, novamente, avaliando as distâncias euclidianas médias para esse caso, com esse ajuste, a gente observa, tanto para o FEC quanto para o DEC, que para as quadrículas houve um aumento em relação ao caso anterior, que a gente não tinha feito esse ajuste, né, subiu em torno de 0,2 para 0,8, mas que ainda assim esse valor ele é bem menor quando comparado com o caso dos conjuntos, né? Bom, então, para finalizar, as conclusões que a gente obteve do nosso trabalho é que fica evidenciado que há um trade-off entre o poder de explicação do desempenho dos indicadores e a qualidade no estabelecimento da semelhança entre os elementos quando comparamos as quadrículas e os conjuntos de unidades consumidoras. A gente entende que o estabelecimento de limites que priorizam a melhor semelhança entre os elementos comparados resulta em um maior senso de adequação dos alvos que são estabelecidos pelo regulador e que isso implicaria na redução dos esforços na discussão para o estabelecimento dos limites. E, nesse sentido, a adoção das quadrículas ela é promissora, tem um potencial para reduzir essa discussão, né, porque ela efetivamente apresenta um nível de similaridade na clusterização maior do que quando comparado à aplicação por conjunto. Todas as análises técnicas que a gente apresentou no trabalho elas são reprodutíveis, foram realizadas utilizando ferramentas computacionais open source, de código aberto, que permite o regulador implementar e utilizar de forma satisfatória para o manejo de grande volume de dados para o estabelecimento dos limites, não seria um impeditivo ao regulador aplicar isso. E as quadrículas seriam utilizadas somente como unidade de análise na metodologia que define os limites de DEC-FEC. Elas não substituiriam o conceito de conjunto de unidades consumidoras atualmente existentes, uma vez que não seria possível para as equipes operacionais distribuidoras realizar a gestão dos indicadores de continuidade em um nível tão grande de granularidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para todos vocês. Agradeço, deixo o meu e-mail de contato para esclarecimento de dúvidas e novamente agradeço pela oportunidade.